Deodoro da Fonseca foi protagonista de um dos mais importantes e controversos momentos da história do Brasil, sendo um dos principais militares responsáveis pelo golpe que instaurou a República em 15 de novembro de 1889. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas no dia 5 de agosto de 1827. Ele era filho de Manuel Mendes da Fonseca e Rosa Maria Paulina da Fonseca. O seu pai também foi militar, chegando à patente de tenente-coronel e pertencia ao Partido Conservador. Em 1845, Deodoro já era cadete de primeira classe. Deodoro da Fonseca cresceu no meio monarquista, com ideias monarquistas. Seu pai era membro do Partido Conservador, monarquista até as tampas. Tudo que Deodoro foi, ele deve ao sistema monarquista. Estudou em escola militar desde os 16 anos. Em 1848, aos 21 anos, ele integrou as tropas que se dirigiam a Pernambuco para combater a Revolução Praieira e participou ativamente de outros conflitos durante o Império. Deodoro da Fonseca era um grande amigo de Dom Pedro II. Em 1864, Deodoro da Fonseca seguiu em um dos batalhões da Brigada Expedicionária ao Rio do Prata. Participou do cerco de Montevidéu e, depois da capitulação da capital uruguaia, partiu para a campanha do Paraguai. Sob o comando de Osório e depois de Caxias, lutou com bravura durante 6 anos no Uruguai e depois no Paraguai. Regressou como herói no posto de coronel, com medalhas conquistadas por atos de bravura. Em 1873, Deodoro obteve a promoção de brigadeiro. Nessa época, abolicionistas e republicanos buscam a adesão do exército. Os partidos oficiais também desejam apoio militar. Em 1885, Deodoro é então nomeado vice-presidente da província do Rio Grande do Sul. O objetivo era transformar Deodoro em um grande conservador e esteio militar do regime. Em 1886, o barão de Lucena regressa à corte e Deodoro assume a presidência do Rio Grande. Se a guerra moldou toda a história do Paraguai, para o Brasil não foi diferente. A vitória transformou o exército brasileiro em algo que ele nunca tinha sido, uma força política capaz de bater de frente com a aristocracia do Império caso fosse necessário, o que não demorou a acontecer. Em 1884, o tenente-coronel Sena Madureira, veterano de guerra e comandante da Escola de Tiro Campo Grande, no Rio de Janeiro, recebeu com festa o jangadeiro cearense Francisco José do Nascimento, um dos líderes abolicionistas do país. O governo e apoiadores consideraram um ato de indisciplina, já que a escravidão ainda era lei no país e cabia ao exército ajudar na captura de escravos que fugiam. Sena Madureira acabou demitido e trocou farpas na imprensa com o ministro da Guerra, o civil Franco de Sá. A atitude de Sena Madureira foi questionada, mas ele foi defendido por outro veterano do conflito no Paraguai, onde teve uma série de promoções por atos de bravura. O Marechal Deodoro da Fonseca argumentou que apenas a discussão pública entre militares era proibida pela legislação. Como o tenente-coronel foi atacado por uma autoridade civil, ele poderia responder à altura. Porém, antes que o ofício com a defesa de Deodoro chegasse ao Rio de Janeiro, o novo ministro da Guerra, Alfredo Chaves, puniu Sena Madureira. Isso uniu o exército em solidariedade e a chamada questão militar ficava mais forte. Na época, os militares eram uma classe que se via como a salvadora do país. Em 1889, os republicanos convenceram Deodoro de que o então presidente do Conselho de Ministros de Dom Pedro II, o Visconde de Ouro Preto, havia expedido uma ordem de prisão contra ele. Não era verdade, mas bastou para que Deodoro juntasse um pequeno batalhão e marchasse pelo Rio de Janeiro, exigindo a deposição de todo o ministério. Deodoro então soube que o novo ministro-chefe seria Gaspar Silveira Martins, seu desafeto. Os dois tinham disputado o amor da mesma mulher na juventude e viraram rivais para o resto da vida. Talvez Deodoro tenha pensado, aí já é demais. O fato é que isso levou Deodoro, que até então não via o Brasil sem a monarquia, a derrubar Dom Pedro II e instituir um governo provisório. O ideal republicano já vinha surgindo no Brasil através de vários movimentos,
tanto na colônia, como a Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, como também no Império, através da Confederação do Equador, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos e a Revolução Praieira. Mas foi a partir de 1870 que as ideias republicanas se propagaram rapidamente e várias províncias criaram seus próprios partidos republicanos. Antes do amanhecer do dia 15 de novembro de 1889, as tropas revolucionárias comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca já tinham dominado as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi assinado um manifesto que decretou o fim da monarquia. Os republicanos tomaram o poder. A primeira Constituição republicana estabelecia que as eleições no Brasil seriam diretas e que o presidente e seu vice seriam eleitos pelo voto popular. Entretanto, determinava também que, em caráter excepcional, o primeiro presidente e o primeiro vice seriam eleitos indiretamente, isto é, pelo Congresso Nacional. Foi o que aconteceu. No dia seguinte à promulgação da Constituição, o Congresso elegeu de forma indireta os marechais Deodoro da Fonseca para presidente e Floriano Peixoto para vice-presidente em 25 de fevereiro de 1891. O governo provisório de Deodoro da Fonseca visava, em primeiro lugar, manter a ordem no país após a brusca mudança de regime em 1889, pacificando conflitos e gerando certa estabilidade até que houvesse uma normalização política e legal através de uma Constituição. Uma das primeiras e principais medidas do novo governo foi a instauração de um federalismo onde antigas províncias passaram a ser estados de uma república. Essa mudança foi expressa, inclusive, no nome do país, que nesse momento muda e passa a ser Estados Unidos do Brasil, uma clara alusão ao alinhamento brasileiro dos Estados Unidos da América. A economia do país vinha sofrendo com as mudanças políticas. Entre os novos ministros escolhidos pelo governo, essa pasta foi colocada sob responsabilidade de Rui Barbosa, proeminente figura política da época. O objetivo de Rui Barbosa era a modernização do país. Essa modernização, segundo ele, viria através de um forte investimento em industrialização. Só que esse avanço tinha um preço que o governo naquela altura não poderia pagar. O governo necessitava de reservas cambiais suficientes para a empreitada. A situação deixada pela monarquia era de fragilidade econômica e, por conta disso, o governo não poderia realizar empréstimos. Diante do impasse, o ministro Rui Barbosa dá ordens de aumento de emissão de papel moeda, dinheiro, que favorecia o crescimento econômico, aliado à formação de um mercado consumidor advindo do trabalho assalariado, categoria que se ampliou com o fim da escravidão. Além disso, o governo resolveu facilitar empréstimos para iniciativas que visassem a industrialização e a recuperação econômica do país. Como consequência dessas medidas, o país experimentou séria inflação, com aumentos consideráveis de preços das mais variadas mercadorias. Para estruturar e organizar essas atividades, o governo dividiu o Brasil em 4 grandes áreas de administração pública, sendo que cada uma delas teria um banco para organizar essas operações. As áreas determinadas foram a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A oferta de crédito fácil, mesmo que tenha gerado crescimento econômico, também possibilitou atos criminosos. Especuladores criaram grandes expectativas e logo colocaram as ações na bolsa de valores para venda. Houve grande volume de compras de mercadorias com o único objetivo de venda com lucros. Esse efeito dominó causa uma grande desorganização econômica. A crise é sentida e o ministro da Economia se demite em 1891, deixando para trás uma economia brasileira à beira do colapso. Seu governo constitucional foi marcado por forte tensão política entre suas tendências centralizadoras e as inclinações federalistas da sociedade civil e de parte dos militares, sob a influência de Floriano Peixoto, que também fazia oposição a Deodoro, o que levou à dissolução do Congresso Nacional. Sob a ameaça da primeira revolta da Armada, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. No ano seguinte, Manuel Deodoro da Fonseca morreu no dia 23 de agosto, vítima de uma forte crise de dispneia.